Olá, pessoal. Estamos começando nossa sabatina com os candidatos, né, à Prefeitura de Araranguá. Hoje, né, a gente começa fazendo nossa sabatina, né, com os candidatos da coligação Araranguá da Esperança, que são em conjunto com PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSB. Né, e para essa sabatina, né, estão presentes com a gente a candidata Sayonara de Araújo, Pessoa, do PT, e também a vice Karen Scherer, do PSOL. Para ajudar nessa sabatina, né, contamos aqui com a nossa coordenadora do Núcleo Jovem da Civa, né, Diana Maciel, que também vai ajudar a gente a entender um pouco mais das propostas, buscar um pouco mais de informações sobre, né, a intenção de gestão e como como a associação empresarial, né, pode entender um pouco mais do plano de governo. Então, né, a gente pode dar início aí fazendo uma pré-apresentação, né, cada pessoa pode também se apresentar como candidato, como pessoa, e depois a gente entra nas perguntas. Pode começar, candidato. Então, bom dia, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo espaço. É importante ouvir os candidatos, a população conhecer os microempresários e empresários. Então, eu sou uma jovem há mais tempo no serviço público, né? Tenho 30 anos de serviço público, formação em ciência social e em direito, mãe de 3 filhas, moro na cidade, sou nativa da cidade, né? Aquela jovem que foi estudar fora, voltou e resolveu ficar na cidade, morar. Trabalhei 20 anos com saúde pública em Criciúma, né? Ajudei a construir o SUS em Criciúma e hoje eu estou como servidora do Estado, né? Na área de trabalho em renda, que é no SIM de Aranguá. Então, a minha lotação é como assistente social do SIM de Aranguá. E eu peguei uma licença, porque a gente concorreu à direção do sindicato, então a gente hoje participa da área da formação sindical, que é trabalhar com o trabalhador, né? Fazer a formação do trabalhador. Legal, perfeito. Karen Scherer. Bom dia, ouvintes. Então, meu nome é Karen Ragnini Scherer, esse nome grande aí. Eu sou professora da escola pública, concursada desde 2005, trabalhando desde 2000. Sou professora de Sociologia do ensino médio, também professora de empreendedorismo no ensino médio. A gente também trabalha a questão do empreendedorismo desde o novo ensino médio, né, que a gente tem algumas críticas, mas a gente também já buscou parcerias com a CIVA. Bom, depois eu falo sobre isso. E eu vim morar em Araranguá desde 97, no Morro dos Conventos. Me apaixonei pela cidade, maravilhosa, né, uma qualidade de vida. E assim, quando eu vim para cá tinha 30 mil habitantes, poucos carros, pouca gente na rua. De manhã, se a gente saísse às 7 horas da manhã, a gente não via gente, eram os poucos trabalhadores, e hoje você vê que a cidade cresceu, né, como a economia também cresceu. E assim, como professora, a percepção que os nossos alunos às vezes não têm muitas oportunidades, e quando tem, às vezes são limitadas, né, então a gente sempre, porque a gente pega a pontinha do iceberg, que é o nosso aluno. Porque daí ele traz todas as questões, falta de trabalho, às vezes falta de moradia, então faltam as oportunidades, principalmente para o jovem em Araranguá. Eu sinto muito isso. Então isso me impeliu muito a me candidatar já desde 2020, antes sempre trabalhando a questão com os professores, né, também participo do sindicato dos professores, por conta das nossas lutas, né, o estadual, né, a gente está esperando aí há 4 anos a nossa escola ficar pronta, mas sempre defendendo o direito, assim, principalmente dos meus alunos e dos meus colegas, né? Então, mais ou menos essa é a minha pegada aqui na cidade, né? Perfeito. Nossa coordenadora Diana também, fazer uma apresentação, né, Diana? É importante. Claro. Bom dia, né? Eu me chamo Diana, sou moradora de Araranguá de sempre também, nasci aqui. Estou no movimento, né, como coordenadora do Núcleo do Jovem Empreendedor. Me apaixonei pelo associativismo, né? Vim um pouco seguindo os passos do Edio aí, e já vem uma crescente na nível estadual também. Hoje eu trabalho como advogada e trabalho também como advogada de empresários, né, de empresas. Então, eu acho que esse nosso bate-papo aqui hoje é fundamental, porque para a gente entender também, né, a nossa representação de classe aqui e entender o que a gente tem para o futuro de propostas, né, para vocês. Perfeito, então, candidatos, vamos começar já algumas perguntas, né, importantíssimo. A gente vai elaborar, a gente elaborou aqui 12 perguntas, o nosso tempo para a sabatina é 1 hora, então a gente vai ao longo dessa 1 hora tentar ali, né, entender um pouco mais das propostas, entender um pouco mais da visão de vocês
para que o nosso associado, a população de Araranguá, entenda um pouco mais da visão e do que pode esperar também, né, da coligação de vocês. Bom, nossa primeira pergunta é: como você pretende apoiar o empreendedorismo local, né, incentivar a criação de novas empresas na cidade? Tanta coisa que eu poderia estar falando, vamos começar, né? Primeiro dizer que fiz algumas anotações para poder ter uma linha de raciocínio dizendo o seguinte: o governo federal tem investido muito nessa parte do microempresário individual, na microempresas, com financiamento para linhas de créditos, né, que as pessoas possam sair da sua condição de dependência e poder se desenvolver enquanto pessoa e aí fazer os seus projetos virarem negócios, né? Então, eu destacaria aqui o Acredita, que foi lançado em abril, que vocês estão acompanhando, né? Que é para trazer as pessoas do CAD único para a emancipação. Então, o pobre não é a questão da esmola, mas ele se capacitar e ser um microempreendedor individual, de se desenvolver e gerar o seu trabalho, emprego. Acho que é uma responsabilidade. Então, enquanto gestão pública, olhar esse público, porque é uma necessidade da gente melhorar a vida das pessoas. E melhorar a vida das pessoas é pensar em todos. Então, essa é uma responsabilidade que eu trago pela formação que a gente tem e do compromisso de fazer uma cidade melhor, né? E a priorizar os pequenos, criando um ambiente favorável com a questão da dignidade. A gente traz também, pelo que a leitura que a gente fez, do programa Sala do Empreendedor, que é ter o Sebrae dentro das prefeituras, para poder estar auxiliando as pessoas que querem criar o seu negócio. Então, essa criação do seu negócio é saber como funciona, de que forma organizar, com cursos, com palestras. Então, essa é uma participação que a prefeitura tem que fazer, é um dever da prefeitura fazer isso. Isso a gente ouve muitas pessoas que trabalham no artesanato, com a questão de profissionais da área de música, da área da cultura, que querem entender isso para poder desenvolver o seu negócio, né? E essa participação junto com o empresariado. Quando a gente vê a possibilidade de um governo sinalizando as possibilidades, as potencialidades que tem, de que trazer isso para os municípios com investimento público, isso é essencial para tornar uma cidade melhor. Então, como gestora do município, a gente acredita que pensar nessa política emancipatória, nessa política de inclusão, ela é uma necessidade para a cidade de Araranguá se envolver. Se a gente vê o perfil de Araranguá, das pessoas que trabalham na cidade, de fazer esse diagnóstico de como é a cidade, a gente fez aqui assim, nós temos a ocupação: vendedor, motorista, auxiliar de escritório, caixa, são as principais serviços, ocupações. Né, na área de serviços. E o que mais que a gente pode desenvolver? Se a gente vê a formação, nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina aqui em Araranguá, que pode desenvolver projetos na linha da sustentabilidade. A gente foi fazer uma pesquisa muito séria a respeito do que é desenvolvido. A gente viu que em 2015 surgiu o Aratec, que é onde reúne a estrutura para desenvolver a questão da inovação, junto com a parceria com a Universidade Federal, que vem o conhecimento para desenvolver projetos, e financiamento público federal por meio da prefeitura. Então, é possível desenvolver, sim, uma cidade melhor, pensando em todos, nas pessoas, né? Então, vou seguindo aqui as outras perguntas, mas eu acredito que essa é um ponto, é algo que a gente pode sinalizar como importante. Perfeito, candidata. A gente, né, como associação empresarial, a gente busca sempre o estreitamento com o Sebrae, né, que também é um órgão aí que traz muito benefício e muitos instrumentos para o microempreendedor, né, também para se desenvolver. Isso é muito importante. A Sala do Empreendedor, né, que também é um instrumento importantíssimo que aproxima e diminui muito, né, aquele gap de informações com o empreendedor, como também, né, a aproximação da Secretaria da Indústria e Comércio, né, e a gente, como associação empresarial, viu, através da criação de um centro do empreendedor, em que tudo isso pode trabalhar juntos, né, facilita muito para quem quer empreender, te diminuir aquela distância entre o sucesso do negócio, né, e quem quer empreender, ou seja, ajuda muito nesse desenvolvimento, como também, né, a gente idealizou um instrumento que a gente
né, imagina que seria muito importante, onde tudo isso funcionaria juntos, né, que é o centro do empreendedor. É o que a gente quer realmente, que nesse espaço consiga ali se compartilhar todos esses espaços, né, a gente pode dizer assim, como o Sebrae, como Sala do Empreendedor, Secretaria dos Comércios, associações empresariais, em que ali a gente possa, de alguma forma, diminuir essa burocracia, né, essa falta, às vezes, de conexão entre uma questão e outra. Mas obrigado pela pergunta. A gente pode seguir numa segunda? Diana? Bom, como que vocês veem a importância do turismo, né, no desenvolvimento econômico e quais as ações que vocês pretendem implementar nessa área? Ainda mais moradoras aí do morro, né, o nosso paraíso, né? Com bastante seriedade. Quando a gente pensa na questão do turismo, e é uma cidade bonita, é bela de se viver, a gente tem que aproveitar o potencial natural. Então, essa expressão que se diz o marketing, né? Como é que a gente vai ver essa cidade? Então, a gente criar um circuito de visitações ao que já existe na cidade de Aranguá, para o culturista não só venha para Aranguá, a praia, mas tem outros momentos para estar conhecendo Aranguá. Então, a gente foi ver assim, o que tem Aranguá para oferecer? Nós temos, tipo, visitação, né? Os tapetes que é famoso, né? Ontem mesmo nós compramos, né? Lá da Sanga da Toca, né? Para pessoas conhecerem como é feito, como é que as pessoas desenvolvem, como é que a comunidade sobrevive, a questão da alimentação, em que pontos a gente pode desenvolver a questão de uma alimentação diferenciada para as pessoas conhecerem o potencial. A gente foi conhecendo Manhoso, agora tem a questão do vinho, né? Tem ali que a gente foi conhecer, inclusive teve a feira do sábado, agora que estava em exposição ali, com degustação, para as pessoas venderem, tem esse ponto. Nós temos o Prodaps, né, que é a empresa que é a questão do mel, nós temos gente que produz mel, as frutas, nós temos a pitaia aqui na região, o turismo religioso, que é forte, conhecer também a questão parte histórica, esse Luz, ilhas, e claro, o potencial de aventura, o Rio Aranguá, nós temos o Morro dos Conventos que poderia ter. A gente tem uma possibilidade enorme de fazer isso, mas não podemos fazer sozinha a gestão pública. Ela precisa da parceria com a parte dos empresariados, dos empresários. Então, sentar junto. E junto com isso, claro, o Conselho Municipal de Inovação, que existe em Aranguá desde 2017, que a gente foi ver, a última reunião foi em 2021, assim, que está anotado lá. Então, existe uma necessidade de aprimorar essa participação das lideranças comunitárias, dos empresariados, das pessoas que já estão desenvolvendo os seus negócios e criar um roteiro, desde a parte de cultura gastronômica, com o potencial que pode ser desenvolvido junto aos bairros. Isso vai dar eu diria assim, vai mostrar a cidade, sabe? E o que a população tem de bom, esse sentimento de pertencimento, sabe? Eu desenvolvo, eu quero mostrar. Então, junto com o conselho, com prefeitura e empresariado, a gente pode fazer circuito de turismo nas cidades e desenvolver isso, né? Tem já algumas ideias já. Nós temos aqui a parte de navegação, que já está acontecendo no Rio Aranguá, mas tem um potencial enorme para isso. Conversar com as pessoas, tem a história da produção que teve um passado atrás, com palha de milho lá no Morro dos Conventos, que todo mundo fala. As bonecas, né, de palha de milho. Eu lembro que quando eu fiz o meu casamento, eu fui buscar, porque eu achava bonito, eu fui buscar a mulher lá, as 3 mulheres fiz chapeuzinho de palha para oferecer no meu casamento, porque eu conhecia, né, então a gente vai, mas isso tem que se tornar mais, né, sem contar o potencial que tem a cidade na parte da escrita, de escritores que estão surgindo, que pode desenvolver-se também esse olhar para as pessoas que desenvolvem algum tipo de iniciativa que é capaz de gerar conhecimento sobre a cidade. É importante ligar as coisas passadas, que já conhecer a história de Aranguá, desenvolver isso, e aí vem outra participação, a escola, com os professores, e aí vai, né? Essa questão cultural é muito importante por conta que ela falou da identidade cultural.
Quando a gente desenvolve isso nos nossos alunos, principalmente eu como professora, a gente percebe a importância que eles começam a dar a outro olhar. Quando a gente conhece outra cidade, muitas pessoas nunca saíram de Araranguá, mas que olhem e vê essa beleza, aí você tem o potencial turístico, mas assim, sempre pensando nas próximas gerações, que é a questão da sustentabilidade. Em 2005 nós tivemos o Catarina, 2004, perdão. Em 2005 nós tivemos um fórum aqui que reuniu pessoas do mundo inteiro, pessoas assim, nunca me lembro, os professores, nunca me esqueço, os professores diziam, tem alguém falando alemão, o pessoal veio dos Estados Unidos, o pessoal veio de Porto Alegre, de São Paulo, começaram a conhecer a cidade a partir de um fórum em relação à questão ambiental. A gente sabe que a gente vai ter, eu não sei até, eu acho que se tem alguma pergunta assim, a gente sabe das questões da natureza, mas elas cada vez vão ser mais fortes. E conseguir trazer novamente, tratar essa questão, a gente tem as universidades também para isso, engenharia de energia e tudo mais. Voltar esse fórum de debate aqui, a gente consegue também alavancar a questão turística e puxando a questão gastronômica. E só para lembrar a questão gastronômica, muitos dos nossos trabalhadores estão no restaurante, estão na área de alimentação. Então, isso é um olhar muito carinhoso que a gente já conversou, colocou no plano de governo. Não foi só eu e a Sayonara, foram várias pessoas especialistas que colocaram para a gente desenvolver a questão gastronômica, olhando com carinho o Morro dos Conventos, porque a gente tem, você vê, Nova Veneza, né, por exemplo, né? Então a gente tem ideias, temos que ter parceria do público e privado, mas para isso a gente precisa também de uma área de planejamento e projeto dentro da prefeitura. A gente tendo esse projeto, a gente consegue construir com as entidades parceiras, né, que querem desenvolver Araranguá da melhor forma possível, né? Perfeito. Karen, agora indo para a próxima pergunta, né? Que estratégias vocês propõem para a melhoria da infraestrutura da cidade e também para facilitar o crescimento das empresas? Nessa da questão da infraestrutura e melhoria das empresas. A questão das empresas, a gente tem as linhas de crédito aí que surgiram com o governo federal, que vai alavancar, se é que já não está alavancando, a questão de negociação de dívidas, de microempresas, a questão de financiamento a juros mais baixos. Então, isso é algo que já está sinalizando o governo federal para melhorar e muito, já está acontecendo isso, né? É um governo que veio para apresentar e dizer que pode ser feito, investindo pesado com recurso federal, e a gente quer colocar que nós, como Partido dos Trabalhadores, temos uma proximidade com o ministro do Empreendimento, com a questão do ministro, o Décio, né, que é do SEBRAE, o presidente do SEBRAE, então, e até o próprio governo Lula, né? Inclusive, então, essa aproximação... Só uma vírgula. Há 3 semanas atrás, a gente teve uma reunião com o Décio, né? Depois pode falar sim. um pouquinho melhor, né? Sobre essas questões também relacionadas ao SEBRAE. E Araranguá, quem sabe se é a cidade que traga o SEBRAE para Araranguá. Então, a gente, com a aproximação com o Décio Lima, pode ser um incentivador, um apoiador e uma mediação para isso acontecer. E a questão da infraestrutura tem a ver com a questão da inovação também. Então, pensar em como melhorar o fluxo da cidade. Então, quando nós colocamos no plano de governo, pensar a cidade uma cidade mais sustentável, com planejamento, a questão das ciclovias. Nós só temos uma ciclovia que liga Morro dos Conventos, que ainda precisa de um cuidado, porque a forma como foi feito, no meu modo de olhar, deveria ser melhorado. Quando a gente vem para Jorge Lacerda, que é um fluxo gigantesco, que é a entrada de Araranguá para o arroio, para o morro, nós temos que pensar aquela via ali, além de ter ciclovias também, porque as pessoas têm dificuldade de usar, tanto para quem trafega como uma questão esportiva, como a questão de quem é trabalhador, né? Então, esse é um olhar que eu acredito que poderia estar... a nossa gestão está olhando com preocupação isso aí. A questão da infraestrutura, vocês estão vendo, que vai ser concluída a 285, que é a Serra da Rocinha, que vai melhorar o fluxo dos transportes, da mercadoria do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com o Porto de Imbituba, e imaginarmos que há necessidade, não, temos que fazer, já passou da hora, de nós termos um compromisso da construção da ponte que vai ligar Morro dos Conventos com Ilhas Ercílio Luz.
Tá? Então, essa região toda ela vai se envolver muito se nós investirmos, está sendo investido pelo governo federal. Então, ter a possibilidade das 285 concluída, a questão do fluxo das pessoas virem para cá e ter a possibilidade de transitar, gente, isso aqui vai virar uma região maravilhosa, não somente de se morar, mas de se desenvolver com potencial para criar empregos novos, para fazer as pessoas ficarem em Araranguá. Tá? Eu me preocupo muito com as pessoas vindo de outras, Rio Grande do Sul. Nós tivemos a tragédia, Araranguá é uma cidade que acolhe, tem muitas pessoas vindo de fora morar em Araranguá, e nós precisamos observar essa realidade, que é não somente morar, mas essas pessoas se desenvolverem aqui. O que é possível fazer para essas pessoas conversar, dialogar. E isso tem que ver a participação da população. Quando a gente fala da gestão democrática, participativa, é voltar a olhar para a comunidade, é sentar com a comunidade novamente, e não somente nos horários que a prefeitura pode. A população trabalha, então ela está em casa à noite, então nós temos que estar com a população à noite, conversando com as pessoas, para saber de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui, o que ela pode desenvolver na cidade, e oportunizar junto aos empresariados, junto às políticas do SEBRAE, junto com uma gestão que possa garantir as portas abertas. É isso que a gente quer, e não as portas fechadas e eu achar que posso fazer da forma como eu imagino. Acho que a gente tem que ouvir a população, e esse ouvir é junto com os conselhos, com a participação da comunidade, com a gestão democrática, e ter reconhecimento que o governo federal está investindo pesadamente com recursos federais para as linhas de financiamento, para a gente ter uma cidade melhor e as pessoas poderem trabalhar, e é isso. Perfeito. A gente também tem, né, um pleito que é muito importante já de muito tempo na CIVA, que é a criação de mais de parques industriais, né? Porque também isso ajuda muito a gente atrair novos negócios, ter uma estrutura pronta para isso e também buscar nesse espaço o máximo possível de questões energéticas, né? Energia elétrica, né? Com boa qualidade, com melhor estrutura para logística, porque isso ajuda muito, né, os negócios e né, o que a gente busca sempre é estímulo municipal para que isso continue acontecendo, né? A gente sempre diz que é melhor, né, ter 10 ali, né, sempre no planejamento e execução, né, do que tentar o máximo possível, né, só manter no que tem. A gente quer realmente que a nossa região ela se estimule cada vez mais, pessoas investam aqui e para isso precisa ter infraestrutura, né? Essa é uma visão da CIVA que a gente busca aí com os candidatos colocar e apresentar nosso pleito também, né, que isso continue sendo sempre visto e estimulado. Posso falar da questão do parque industrial? Pode, claro. Que é a questão da infraestrutura que tu trouxe, né? Há 7 meses atrás eu escutei uma entrevista sobre o parque industrial, a região do parque industrial. Estava abandonada, que precisava de, por exemplo, aparar a grama e não era, de ter a necessidade do policiamento, da segurança, né, naquela região. O próprio empresariado dizendo que a noite é difícil, tem até medo, receio de ficar lá, e já foi assaltado 3 vezes, né? Fala assim na entrevista. Então, pensar num parque industrial é lembrar que foi criado na época da gestão 2013-2016, a ideia de ter um parque, só que ela parou e ela precisa ser retomada. Então, a gente não pode prometer fazer outros parques industriais sem melhorar o que nós já temos. Tá? Então, a estrutura, assim, com a questão da melhoria de dar a possibilidade do empresariado ter segurança para desenvolver o seu trabalho, o seu negócio naquela região, há uma necessidade sim, isso é um compromisso que nós temos enquanto gestoras, porque esse olhar do cuidado, da preocupação, a gente traz esse olhar feminino, né, da mulher, e está na hora das pessoas acreditarem, depositar a confiança em 2 mulheres que têm a preocupação com o outro nessa parte da questão humana, né, quando as pessoas falam da segurança, da necessidade da infraestrutura, isso sim é responsabilidade da prefeitura. E com certeza estaremos
nessa questão do parque industrial, para que as empresas realmente tenham interesse. Porque como é que uma empresa vai ter interesse se está o espaço lá abandonado? Temos que melhorar isso, né? E essa melhoria é responsabilidade da gestão pública. Com certeza. Hoje, como empresária e como advogada também da área, a gente se depara com inúmeras burocracias, né? Hoje, no planejamento de vocês, existem previsões, planejamento de medidas que vocês veem para facilitar, diminuir, né, a burocracia na abertura de novos negócios, fomentando o empreendedorismo dentro da prefeitura? Sim. Temos 2 leis, né, que surgiram, a lei da desburocratização, a lei da liberdade econômica, que vai facilitar a autentificação de documentos, a abertura de funcionamento. Teve um aporte financeiro disso de 15 milhões. Então, a prestação de serviço, orientação básica, a tramitação de documento, até a possibilidade de ver a questão do alvará de funcionamento, né, da necessidade para desburocratizar, é um compromisso que nós temos, porque nós temos uma linha de raciocínio, nós temos o planejamento a nível federal que pode dar um norte a essa direção. Então, quando a gente fala do SEBRAE dentro da prefeitura com a questão do empresariado, é para facilitar. E é possível fazer isso porque nós já temos uma organização que diz isso. Criar 2 leis para facilitar. Que bom, então. Perfeito, candidata. Obrigada pelo café, eu sou do café. Você é da água? Eu sou da água. Somos. Mas também somos da água, né? Não, mas Perfeito. Tudo bem. Como a administração de vocês pretende incentivar a inovação e a tecnologia na nossa região? Nós fomos conhecer, lembra que a gente foi, o projeto Inova de Criciúma, que é ligado à prefeitura? Então, esse planejamento que esse programa tem, né, Inova em Criciúma, trazer para Aranguá também. Quando me chamou a atenção, porque eu trabalhei 20 anos na área da saúde, que eles criaram o programa Supera, que é identificar o que causou o coronavírus, né, e ter medidas para resolver os impactos que isso sobre a saúde da população. Então, olha só, pensar nas possibilidades de quando você faz um projeto, né, de pensar na melhoria da vida da pessoa. Então, trazer isso para Aranguá é interessante. Na questão da luz solar também, né, a prefeitura acabou de também trabalhar com essa questão da energia solar. E aqui nós temos a UFSC, profissionais exemplares, né, tem um professor Rampinelli que pode nos apoiar com projetos que possam desenvolver a energia limpa, né, energia limpa, sustentável, e com certeza barateando para a questão empresarial. Então, a gente foi conhecer, gostamos, e por que não trazer para Aranguá essa proposta? Perfeito. A CIVA, né, ela sempre também tem nos pleitos o incentivo, né, à incubadora e também ao centro de inovação, porque a gente sabe as oportunidades que se abrem a partir do momento em que a gente instala um centro de inovação, né? A gente tem buscado isso já há muito tempo, né? A nossa lei de inovação foi a 2ª do estado, e ao mesmo tempo que a gente quer que a nossa região também seja uma referência em inovação, né? O que a gente busca dos candidatos é ter esse olhar para a inovação, para o desenvolvimento na área de tecnologia também, porque isso acaba sendo também um grande fomentador de mão de obra qualificada, que traz dinheiro de fora para dentro, né? E de alguma forma também que a gente estimule, né, já que hoje a gente tem universidades aqui com formação tecnológica, temos também a lei de inovação, temos também, né, analisando dentro do contexto já uma estrutura pré-formada para incentivo à inovação, né, e a gente quer que isso continue sendo visto, né, sendo visto e lembrado e batalhado também, porque todos nós aqui queremos que Araranguá se desenvolva cada vez mais. Né. Com a incubadora, assim, você percebe a Universidade Federal com as engenharias que tem aqui. Muitos dos alunos são de fora. Tudo bem, não tem problema, mas a gente incentivar o nosso aluno a perceber que ele também pode chegar na Universidade Federal e trazer projetos, e ficar aqui, trazer projetos para cá e ajudar a desenvolver. A questão da sustentabilidade na energia, isso também pode. E outra coisa, eu nunca penso que uma coisa está desligada da outra, né? Nas nossas conversas, tudo se linka, educação, né? A questão da iniciativa privada, iniciativa pública. Se a gente se ajudar para desenvolver melhor a cidade, a gente consegue andar melhor, independente da questão ideológica, porque a gente quer o bem da população.
né? E assim, quanto mais melhor o incentivo que você dá para a inovação, maior a possibilidade das pessoas dizer, pô, peraí, Araranguá, merece um olhar melhor, eu quero ficar aqui. Vem indústrias, vem pessoas, vem investimento. Então, a parceria e a questão dos projetos, ela vai ajudar a alavancar no sentido mais coletivo aí da cidade, que é importante a gente pensar, né? Melhora a qualidade de vida do nosso aluno, da família que tem pouco, porque a gente sabe muito bem que quem recebe ajuda do governo, os filhos daqui a pouco já não precisam mais, porque já estão encaminhados. É essa a ideia de não ficar também independente aí e melhorar até a autoestima da pessoa e da cidade em si, né? Questão cultural também, né? De identidade com a cidade, né? E aí vai para outros espaços também. Tanto é que do Inova, assim, que eu olhei ali, investimento na indústria, criação criativa e gestão pública. Me chamou a atenção esses pontos, né, de projetos de conhecimento nessas áreas, para desenvolver projetos nessas áreas. E agora, os projetos que teve de financiamento, de participação, agora, né, esse mês que termina as inscrições, pelo menos que eu olhei ali, eu posso estar enganado, as inscrições para participar de projetos junto à Universidade Federal. Até de 2023 eu vi que foram cinco pessoas que ganharam bolsa para desenvolver o projeto nessa linha de incubadora, né, ligado à Universidade Federal. Nós temos o TIC, né, que é de informação ali, tecnologia da informação, que pode desenvolver isso, que pode criar... Nos ajudar, né, parcerias, né, porque, assim, essas parcerias, tipo, você tem a CIVA, Sebrae, universidade, você imagina aonde vai isso, né, cada um fazendo uma parte, a gente tem dinheiro destinado para isso, que é a educação, e a parceria com a prefeitura também, né. Então... Mas eu acho que uma coisa poderia melhorar mais, é a questão da transparência, divulgar mais, porque falta essa divulgação do que é feito, né? As pessoas precisam conhecer que existe a Aratec, que existe os projetos pela CIVA, para incentivar as pessoas a conhecerem. Isso a gente gostaria de oportunizar mais, tá? Uma gestão que fizesse isso. É verdade, hoje a gente já tem tantas coisas, né, a gente já vem acompanhando, tem Aravale, a gente tem um ecossistema, vem buscando, até como membro também do Conselho Municipal de Inovação, realmente em um mundo tão informativo, né, a gente tem dificuldade muitas vezes de chegar à população e conversar. E nessa pegada que a gente já vem trabalhando há um tempo, né, eu queria entender de vocês como que vocês veem hoje o papel das associações comerciais, né, e como ela deve desempenhar esse fomento econômico junto da prefeitura. O que vocês pensam, né, no fortalecimento dessa relação? A relação é de parceria, tá? Que é essa ideia que a gente tem, de ter um espaço sempre para poder estar mostrando e a prefeitura dá infraestrutura, né? Dê a possibilidade de estar fomentando isso junto à associação. Esse é o caminho, não é um faz um isolado do outro, né? A gestão, quem assume a gestão tem que cumprir o seu papel, e o nosso papel é dar espaço para que as pessoas se desenvolvam e a gente melhore o nosso comércio, melhore a questão da nossa rede de alimentação, né? Nós temos a feira aqui, que acontece no sábado, na sexta-feira de manhã. Uhum. Melhorar, dar possibilidade de se desenvolver melhor. Então, a gente, no sábado mais, tem as feiras que acontecem aqui, né? Conhecer melhor, estar mais junto. A prefeitura tem que estar junto, com a ação social também, tem que estar junto, mostrando para a população o que ela pode estar oferecendo, quais são os serviços para a população conhecer. Podia estar junto, as ações sociais junto com as ações que as empresas desenvolvem. Isso é importante, né? Isso mostra como é participativo, como é bom conviver numa cidade assim, onde tem um olhar humano para a população. Isso é necessário à gestão, e nós, como mulheres, temos esse olhar. Perfeito, candidata. Uma outra questão também, né, analisando o estímulo a negócios, né? Quais incentivos fiscais, né, você considera viáveis para estimular e atrair empresas de diferentes setores para Araranguá?
Tá. Um dos incentivos tem aqui, como eu falei, como vou voltar o exemplo do Acredita, né, que é questão de financiamento para a população de baixo, mais fragilizado, vamos dizer assim, né. Então, essa é a questão de ter linhas de créditos com juros mais baixos. Isso aí o governo já veio e já disse que tem, e é uma questão agora da gente ter transparência e mostrar isso. Assim, a questão sustentável está cada vez mais em pauta. Eu acho assim que a gente precisa também de quer investir na cidade, mas qual é a contrapartida econômico sustentável? Não por mal, mas para justamente pensar nas gerações que a gente tem agora e nas futuras gerações. Outra coisa, uma coisa que eu vejo assim, a gente pensa em investimento, a gente pensa em crescimento e às vezes a nossa visão é muito empresas grandes, prédios grandes. Isso a gente já tem no estado, a gente tem balneário, a gente tem, claro, a gente precisa aqui de Araranguá, de uma cidade que pense nas pessoas e que desenvolva de forma sustentável a cidade, né? Eu acho que, assim, sempre estudos é interessante, eu acho que criar conselhos, né, para a implantação de indústrias aqui, buscar indústrias que fomentem o crescimento no bom sentido da cidade também, né? E isso é uma coisa que a gente já tem conversado bastante. Esses eixos que a senhora está falando do Acredita, né? Um é do microempreendedor, que é o que tem o CAD único, investimento. Aí a gente já tem uma ajuda grande aí para trazer o pequeno para o empreendedorismo, né? Depois a gente tem o programa do governo federal, que é essa coisa do desenrola, como se fosse desenrola, para pagar as dívidas que tem. Então, o que a gente tem que pensar é que, de repente, aqui em Araranguá tem muita gente que quer investir, quer ter uma pequena indústria, mas não pode porque não tem dinheiro, ou porque a prefeitura não abriu ainda alguma possibilidade. Mas para quem que eu vou vender? Pode vender para a prefeitura, por exemplo, alimento, né? Para a creche, para as escolas. Pode estar dentro, com esse planejamento a gente consegue saber, tantas mulheres estão produzindo tantos homens estão produzindo, o que estão produzindo mais, como se fosse uma vocação. E para isso o projeto é imprescindível, uma secretaria de projetos, né? Porque ela pode estar fomentando aí junto com as parcerias público e privado, né? E, gente, além disso tem o Procred, né? Que são para empresas que recebem até 300, que faturam até 360 mil por eu acho que, eu não sei, eu não me lembro aqui se é anual. 360 é o Procred 360, né? Que o governo federal está investindo 1 bilhão para garantir, e os bancos vão liberar aí 12 bilhões, né? E tem aí, a gente falando da questão ambiental, para indústrias que têm essa questão pegada sustentável, né? Você tem um investimento que pode ser recebido de instituições estrangeiras para a cidade. Você tem noção o que isso projetaria Araranguá? Né? Gente, eu fiz um curso de desenvolvimento sustentável e gênero do sul do Brasil pela Universidade Federal com um projeto de um professor. Ele escreveu lá na Índia, da noite para o dia, um projeto para uma instituição sueca que deu dinheiro para a Universidade Federal de Santa Catarina em 1994 para a gente fazer o curso. E aí a gente ainda ajudou uma prefeitura com planejamento e desenvolvimento sustentável. Na época, planejamento estratégico participativo, que era uma coisa super nova. Então, a gente tem aí uma ideia para fazer projetos, para trazer empresas que pensem de forma sustentável para crescer Araranguá e crescer de forma inteligente, né? É isso. Tem bastante coisa aí que a gente pode sentar e conversar por horas, né? Porque eu acho que a gente tem bastante... Sim, vamos estender o podcast. Ok. Eu só queria contribuir na fala, assim, da carga tributária, né? Sim, a gente tem consciência da carga tributária excessiva. Ela corresponde a 1,5 trilhão. Então, se for fazer que é esse estudo que é ligado ao IBGE, que faz isso, a essa burocracia excessiva, a perda da pessoa no mercado de trabalho são de 22 dias úteis, 180 horas. Então, a gente tem essa responsabilidade e essa informação que existe, sim, uma carga tributária excessiva e acreditamos que tipos de lei, como a desburocratização,
pode estar facilitando que as pessoas tenham a possibilidade de ter acesso mais rápido a desenvolver o seu negócio, tá? Bom, nós falamos aqui um pouquinho sobre a parceria com o Sebrae, né? Eu queria entender também de vocês, se vocês têm planos de criar parcerias público-privadas que beneficiem esse setor empresarial, e como seriam essas parcerias, o que vocês têm pensado sobre isso? Vamos lembrar que a Aranguá, a prefeitura, né? Ela é também um comprador da economia. Então, se 10% a 13% corresponde a possibilidade da prefeitura comprar por meio de licitação até 80 mil, contratações de obra e serviço público, até os próprios consórcios intermunicipais entre os municípios, o exemplo da saúde, né? Então, ter esse conhecimento de que pode ser feito isso junto ao Sebrae também, para que possa ter na sala do empreendedor espaço junto aos empreendedores, com a questão dos empresários, para que as pessoas possam desenvolver os seus projetos, onde tem a possibilidade de criar e também a formação, né, gente? Cursos, palestras, a possibilidade da pessoa desenvolver. Eu estava olhando aqui também, junto à questão também do Sebrae, que teve até agora há pouco tempo, eu acho que teve esse ano ainda, agora passou quando é que foi? O Empretec, né? Que é um programa de formação empreendedora criada pela ONU com 60 horas de capacitação. Então, a pessoas entender como usar a rede social, como reduzir custos, parceria, equipe, o resultado, ampliar o público, saber planejar, qual é o impacto, marketing, tudo isso é possível ser feito junto ao Sebrae, junto ao meio empresariado, e pensar que a prefeitura também compra produtos, né? Então, isso é assim, o nosso olhar. E a contrapartida da comunidade, né? Você tem empresas que dão uma contrapartida, né? Que trazem já, né? Eu quero me instalar em Araranguá. A gente não conhece a empresa, mas eu quero me instalar. O que ele vai trazer de benefícios para a população que a prefeitura possa estar vendo com carinho? Eu acho que é sempre um estudo. Vem já, vamos abrir as portas. Não, eu acho que é um estudo para ver o impacto dessas empresas e o que ela vai trazer, reunir as associações, reunir prefeitura, reunir empresariado, para ver o impacto disso. Eu acho que a decisão também ela pode ser coletiva, né, nesse sentido. Perfeito, candidata. O Empretec, ele já acontece na CIVA, já tem um bom tempo com parceria com o Sebrae, realmente é um instrumento que ajuda muito alguns, né, incipientes a empreendedorismo, mas também quem já é empreendedor a destravar algumas questões, e é o que a gente enxerga, é que cada vez mais, né, isso tem contribuído muito para a realidade, e a CIVA acredita muito nisso, tem estreitado cada vez mais esse relacionamento com o Sebrae. O objetivo realmente é criar e ajudar os nossos empreendedores, estimulá-los a empreender mais, porque a gente sabe que isso, né, realmente impacta diretamente na economia e traz benefício para todos, né, gera emprego, gera renda, gera resultado. Isso realmente tem sido assim um trabalho de muito tempo, e o Sebrae é um parceiro importantíssimo para essas frentes. Agora vamos falar um pouco também sobre educação nas escolas, né? Como vocês enxergam que a educação nas escolas pode contribuir para a formação de empreendedores e profissionais qualificados em Araranguá? Eu posso começar e depois tu... Vou dar a palavra para Karen, que é professora da educação, que já trabalha com empreendedorismo também, Eu trabalho sociologia há muitos anos, né? Eu tenho a parte sempre crítica em relação à sociedade, no sentido de perceber onde é que ela pode melhorar, no sentido de inclusão, principalmente, né? E a gente é muito, assim... de incluir. Por exemplo, eu tenho um aluno que vai mal em matemática. Eu tenho muitas dificuldades. Eu acho que eu tenho uma descalculia, assim, porque eu não consigo lembrar de matemática. E eu tenho muitos alunos que têm, então eu tenho que incluir esse aluno, tá? E aí, pensando nessa questão da inclusão, como é que a sociologia podia contribuir na escola com a questão do empreendedorismo? Eu vi os nossos alunos assim... Porque o modelo da escola é um modelo mais antigo, que a gurizada fica muito sentada te escutando a aula e não sendo proativos, né? Então, eu resolvi abraçar a questão do empreendedorismo, e daí, depois, conversando, a gente também teve um debate
com o plano de governo também, para que esses meninos essas meninas pudessem começar a empreender. Daí, a gente, primeiro ano do ensino médio, a como se organizar, por exemplo, para uma festa junina. Como é que eles iam se organizar? Como é que eles iam calcular o tanto de pessoas? Como é que eles iam calcular como eles iriam fazer? O som, a música. Então, assim, a gente vê que a escola não está muito preparada para esse tipo de conhecimento prático, né? E aí, simplesmente no último governo, foi jogado o empreendedorismo dentro da escola. Quem pegasse, pegou. E aí eu tive esse carinho de acolher a questão do empreendedorismo aí, por conta da percepção do nosso aluno, justamente para não excluir e para assim, ela é boa com dança, você é bom na comunicação, eu nem me mexo do lugar, eu sou bom. Então, a gente unindo as forças, a gente conseguiu também encaminhar algumas coisas na escola, mas eu senti um pouco, eu percebi assim, que a gente ficou no gap escola, iniciativa privada, e eu tive muita dificuldade de chegar até a CIVA. Eu tive que chamar muita gente, e aí tem o pessoal jovem que me ajudou um pouco, e aí a gente foi tateando. E essa coisa, quando a Sayonara fala que a gente não tem, às vezes, a comunicação clara, que a gente podia encontrar vocês de uma forma mais fácil para encaminhar o empreendedorismo na escola, isso acho que a prefeitura peca nesse sentido, porque ela sabe que pode ter o empreendedorismo no ensino médio, que tem a ver com o Estado, mas se a gente tivesse mais, tivessem mais ações, a gente podia estar trabalhando em conjunto com a CIVA e com a prefeitura. Outra coisa, a questão do empreendedorismo. As nossas famílias ganhando um salário mínimo, muitas são muito empreendedoras, porque fazem docinho para vender na escola. Eu estou falando da escola porque é a minha realidade, mas fazem muitas coisas e às vezes tem uma vocação que a gente precisa, que poderiam trazer dos alunos, para dentro da escola e para dentro das instituições privadas também. Você se identifica mais com o quê? E aí a prefeitura, tendo esses dados, podendo fazer deixar isso mais transparente, a gente acha que conseguiria trabalhar em mais parcerias, em relação ao empreendedorismo, Ok. Completando. Obrigada. Agora aqui, a gente tem consciência que existe ainda a evasão escolar até o 9º ano. Então, essa é uma preocupação. A outra, quando eu fui formar no segundo grau, antes do segundo grau, quando eu ia para a faculdade, a gente tinha o teste vocacional, Lembra? Teste vocacional. Então, porque eu era muito metida, no movimento estudantil, jornalismo, a parte a parte social. Ok. Nós temos o Instituto Federal aqui, que vem trabalhar a questão do segundo grau do aluno, com cursos técnicos excelentes, importantes, e coloca as pessoas no mercado de trabalho. Então, quando a gente olha o ensino fundamental, 9º ano, e entrada para o segundo grau, esse é o olhar que não é o meu olhar, é o olhar do governo federal, da qualificação técnica. Essa é uma preocupação que nós temos junto ao governo federal, e essa parte da educação é de formar o cidadão. Se formar o cidadão, sim, olhar a potencialidade que ele tem, oferecer cursos de formação, ver a possibilidade de ampliar cursos junto ao Instituto Federal e até dentro do próprio ensino que existe, do segundo grau, mas a importância da formação técnica para algo, mas linkado sempre à formação do cidadão. O cidadão melhor, mais respeitoso, com mais conhecimento de como conviver na sociedade. Acho que isso é um ponto fundamental. Como conviver com outro que é diferente, que pensa diferente da minha pessoa, mas nas nossas diferenças nós podemos encontrar um ponto fundamental, que é construir uma sociedade melhor. E o empreendedorismo, as mulheres hoje, depois da Covid, elas perderam muito seus postos de trabalho, e mesmo as empreendedoras tiveram muita dificuldade em encaminhar os seus negócios, Então, elas estão voltando a se especializar para poder empreender e daí a mulher empreendedora em Araranguá, onde é que ela vai deixar o filho dela? Se a educação básica ali tem uma época que o filho tem que ficar um meio período em casa.
Então, esse olhar a prefeitura tem que ter para o empreendedor. O casal, a mulher, os tios, avós, para que possam deixar as crianças. Porque assim, ó, a gente tem um caso de um amigo nosso, né, Sayonara, que ele tem uma funcionária que é obrigada a levar a criança para o emprego e não rende. Ele mesmo disse, só que humanamente ele não quis perder a funcionária. Então, a gente, para empreender, a gente tem que estar com os nossos filhos bem encaminhados, para que a gente possa dizer, minha cabeça está livre, eu deixei minha criança na creche, está bem cuidada, eu posso empreender, eu posso fazer visita, eu posso construir, eu posso fazer um curso. Outra coisa, horários de creche aqui em Araranguá, a gente tem de manhã e de tarde épocas, e a gente não tem épocas que de repente o turismo está bombando, ou então empregos que a gente tem, por exemplo, empregos ou mesmo atividades que funcionam à noite, né? E essas famílias, para poder empreender e estar tranquilas, elas têm que ter um suporte da prefeitura, do poder público em relação a seus pequenos, né? E outra coisa, gente, a questão do empreendimento também. Eu tenho empreendimento, eu tenho 50 anos, mas minha mãe tem 75. Eu vou ter que cuidar da minha mãe? Claro, tem essa área de negócio, mas a prefeitura, nós também conversamos, tem um olhar em relação ao idoso aí, para atividades, para que eles tenham e possam ser mais felizes também, e aproveitar a cidade, né? E aproveitar a sua terceira idade. E, de repente, tem a gente até que empreenda, né? Quem sabe, né? A vida não para, né? Quando a gente se aposenta, né? Perfeito. A gente, como associação empresarial, tem sempre um olhar muito atento para a educação empreendedora nas escolas, né? Até, né, a gente fizemos a 3ª edição esse ano, que é o Feira Silva de Profissões, né, em que ali tivemos, né, todas as universidades reunidas num só espaço, em que os alunos, né, do 9º e do 3º tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais das profissões, dos segmentos, e também tirar as dúvidas ali, né, para poder se encaminhar para o mercado de trabalho. Acho que a gente quer estimular eles, né, a criar o brilho no olho, para que eles identifiquem ali a profissão que eles vão seguir para toda a vida, né? Excelente. Importante, né? A gente também tem o Prêmio Silva de Matemática, né? Em que também a gente já desde 2018 já tem feito esse prêmio, estimulado mais jovens a buscar, né, aquele protagonismo naquela área em que eles são, né, melhores ali, que são bons também, como também ajudar o encaminhamento no mercado de trabalho. Até na Silva a gente contratou o ganhador do prêmio do ano passado, hoje ele trabalha aqui com a gente, um jovem fora da curva, e o que a gente quer também é que mais pessoas também estimulem a fazer isso, né? Hoje a gente também, em parceria com o CIE, tem o programa do Jovem Aprendiz, né, em que a gente faz essa divulgação dentro da nossa rede de associados para que contratem jovens aprendizes e que ali já comece a ter uma introdução na vida profissional e conheça um pouco mais do mundo, né, já para ter uma experiência base para, ao longo do tempo, se encontrando em melhores frentes de profissão, né? O que a gente quer realmente é que o nosso jovem encontre um caminho, encontre também uma oportunidade, que ele busque se realizar naqueles negócios que, né, hoje estão disponíveis na nossa região. O que a gente quer é que as pessoas fiquem, né, que eles se estimulem melhor, se qualifiquem, e aí sim, né, a gente tem uma região com melhores índices de todos, né? Esse é o nosso objetivo como associação empresarial. Exatamente, a gente acompanha o Prêmio Silva de Matemática já há alguns anos, a nossa escola participa, é muito bacana. Legal. E para a região é muito bom, né? Porque daí eles se incentivam também, os professores também, as escolas, os alunos, as famílias, isso é muito bacana. E as profissões também. Gente, porque há um tempo atrás, a gente não tinha muito, quando eu me formei, muitas pessoas não tinham essa possibilidade de se perceber se formando, né? Muitas famílias, os pais não passavam da 4ª, 5ª série. Hoje a gente tem mais e tem que ser incentivado para que os nossos jovens consigam ir trilhar, e mesmo mais pessoas com mais idade, né? Eu vejo muita gente se aposentando e indo para a escola. Isso é muito bacana, né? Isso é bacana, e a Silvia está de parabéns aí. Eu queria só completar também um ponto que é importante na nossa gestão no plano, a preocupação com as pessoas com algum tipo de deficiência, porque quando eu trabalhava aqui com o Cine, como assistente social, o jovem aprendiz também passava por mim, né? A questão do mercado de trabalho. Então, a gente vê a importância que tem dessa parceria, que também é uma responsabilidade social das empresas, a inclusão do jovem aprendiz, que existe uma lei específica, e também das pessoas com deficiência. Então, esse olhar da inclusão social a gente também tem enquanto gestão. Exatamente. Perfeito. Eu só preciso acrescentar o Geração Empreendedora, né? Perfeito. Que também está na reta final agora, a gente tem a formação. A propaganda bem legal, é uma ação bem bacana também. A gente vai no ensino médio
pega alguns alunos, eles vêm para cá, fazem um curso, aprendem a abrir uma empresa, e é uma ação que acontece, vem do SEGESC, né, e a gente faz todos os anos como Núcleo Jovem. Parabéns. Bem legal, bem especial. Alguns alunos nossos já vieram e gostaram muito também, eles relatam que foi muito bacana para eles, para a família. Que bom, então. Bom, nesse mesmo sentido, quais as parcerias que vocês pretendem buscar junto com a universidade, né, e centros de pesquisa para fomentar o desenvolvimento econômico? Como vocês pretendem estreitar esse laço, né, entre prefeitura e universidade? Conhecendo o potencial que tem das universidades e dos cursos que existem e das linhas de crédito, vamos dizer assim, para desenvolver projetos. Então, quando tu fala da incubação tecnológica, nós temos cursos que trabalham com isso, né? Se nós pensarmos na sustentabilidade, da preocupação que a gente tem que ter por exemplo, o controle de atividades de alto impacto ambiental, a proteção de recursos hídricos, que é a nossa água da região, a mudança nesse sistema de mobilidade que a gente fala, a atenção da garantia da energia de água e alimentos, a substituição da energia fóssil por energia renovável. Isso é possível a gente procurar o conhecimento. Nós temos a universidade aqui com os cursos, então ampliar os cursos também é uma necessidade, principalmente na área da saúde. Por isso que a gente vem com a proposta do hospital universitário, que é uma grande das marcas que nós trazemos, porque nós temos o curso de medicina aqui, que concluiu agora a primeira formatura do curso de medicina, e como incluir esses profissionais no mercado de trabalho e outras profissões, né? A nossa cidade, ela tem um percentual de pessoas envelhecendo, então precisa do cuidado das pessoas com mais idade, para a qualidade de vida dessas pessoas. O curso de fisioterapia é um dos cursos que mais forma profissionais e tem mercado de trabalho. Então, tem mercado de trabalho, tem pessoas que precisam, e ter cursos de qualificação que tenha continuidade, porque você se forma e tem que ter as especializações e a formação na área específica que você pretende desenvolver. Então, a gente tem esse olhar, sim, a preparação de novos cursos, um deles na área da formação na área de saúde, curso de enfermagem. A gente vê pessoas falando a necessidade na área de fonoaudiologia, de pediatria, que é mais específico, né? Mas alguns cursos para ampliar isso. E quando a gente fala do hospital universitário, são algumas demandas que precisam ter um olhar com mais cuidado. Entre eles, a área de pediatria infantil, que é o que as pessoas falam que é algo complexo, que é complicado assim das pessoas não terem acesso mais rápido a isso, né? Então, quando a gente fala da saúde, que é o acesso mais rápido às cirurgias, a exames e tal, linkado à questão de termos um hospital universitário, que é uma demanda que o governo federal vem dizendo que está fazendo, a gente viu em Uberlândia agora, abrindo o hospital universitário, e nós, como do Partido dos Trabalhadores, com toda a coligação, né, temos acesso ao governo federal. Então, a gente tem as portas abertas para trazer para Araranguá a questão do hospital, que é uma necessidade. Nós temos um hospital público que é para toda uma demanda. Temos um curso aqui a Universidade Federal. Temos que ampliar isso para a gente ter o curso, o hospital universitário. O que acontece? Tem formação, tem gente se formando, mas eles terminam a faculdade, correm para fazer uma especialização fora. Esse pessoal podia ser absorvido pelo hospital, você criar um polo médico, e com isso, inúmeras coisas vão se agregar, pública, né? A questão da saúde pública, os profissionais aqui, claro, pode fazer residência, pode fazer especialização, e aí a gente traz esse núcleo médico de saúde, de todas as áreas, para dentro aqui da nossa cidade, né? Vocês imaginam o boom que isso, né, gera em relação a espirra para todas as áreas, né? E se pensa na população enquanto qualidade de vida. A gente tem as universidades, aí esse fomento já fica mais fácil, tudo já né, fica mais fácil. Nós temos a Universidade Federal também, a Engenharia de Energia, questão sustentável, que tem verba aí para as empresas poderem captar, né, de fora e até mesmo, né, carbono zero. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar mais,
né? E não só a engenharia de energia, pode ter outras universidades, né? E TIC ali como um polo tecnológico na área de informação, né? A engenharia da computação, gente. Você imagina, assim, um polo tecnológico aqui pensante em inteligência artificial, software, hardware, não sei, né? Mas que esse povo comece a ficar aqui e fazer incubadoras, pensar mais à frente é uma ideia de pensar nas outras áreas também, além da questão da saúde. Mas assim, o hospital universitário foi uma conversa que a gente teve que a gente podia fazer e trazer enquanto coligação para Araranguá. Então, imagina o legado que a gente deixa aí para toda uma população chegando na prefeitura. E outra coisa, além da majoritária, a gente tem os vereadores que também, na Câmara de Vereadores, podem nos ajudar a encaminhar esse tipo de lei para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, pensando na população em todo o mundo de Araranguá, né? A nossa gestão, ela vem com 3 projetos inovadores, assim, né, para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Um carro-chefe é a questão do hospital universitário, porque a gente, com a formação na área de saúde pública, eu sou mestre em saúde coletiva, trabalhei 20 anos com saúde pública, trabalhei muito com médicos que têm uma visão voltada à saúde da população, né, com profissionais, a gente fazia equipes, não era o médico, é a equipe de profissional na área da saúde. Então, unidade de saúde bem qualificada, a comunidade sendo atendida e nas suas necessidades mais delicadas, ter um hospital universitário, com certeza, nós vamos modificar a Aranguá para melhor. Outra nós não temos lazer. Nós temos que ter mais lazer nessa cidade. Nós não temos nem um teatro, vamos dizer assim, né? Então, a gente vem com a ideia do anfiteatro do Chaminé. Como assim? É um local onde possa ter a possibilidade de fazer cursos de apresentação. Nós tínhamos arte cultural, né? O anfiteatro aqui, que é do Estado, que está abandonado pelo Estado e que é da escola, né? Da EBA. Então, não temos esse olhar, precisamos melhorar essa parte cultural. E a preocupação com a questão climática, né? Então, a gente foi ver o projeto em Jaraguá, que é a questão da praça alagável, que é esse termo, né? Para desenvolver o seguinte, quando sempre, pode ser que, não queremos, mas pode ser que aconteça algum desastre, mas que venha a ter cheias, a gente tem histórias de enchente aqui em Aranguá, que alaga a cidade, que chega até a 15 de novembro, qualquer água que chuvas a mais, empoça, né? Então, a gente foi ver a possibilidade de desenvolver aquela região ali com a possibilidade que aquele espaço não seja ocupado por empreendimentos, porque é uma área sensível, então desenvolver essa ideia de praça alagável com plantas que possam absorver a água e as pessoas também terem espaço de lazer e olhar a natureza com a questão das plantas. Então, esses são pontos que a gente foca na gestão para a gente procurar desenvolver projetos e fazer acontecer, tá? Perfeito. A gente tem uma pergunta também em relação à questão de transporte, logística e vias, né? Hoje a CIVA ela defende a estabelecimento da Interpraias, em que conecte todas as praias e estimule também o nosso turismo, né? Nossa região ela é rica em belezas naturais. E também a gente se preocupa muito com o fluxo e com a infraestrutura turística, né? A gente queria ouvir um pouco de vocês sobre a proposta, né, sobre melhorias de dos meios de transporte e também sobre as vias logísticas da nossa região. Quais são as propostas de vocês para essa melhoria? Com relação ao transporte público, a gente observa que tem algumas linhas que são com muita gente e pouco. Assim, quando o trabalhador vai para o trabalho cedo e, ao mesmo tempo, o estudante também tem que pegar o transporte para ir para a aula, né? Então, a questão da superlotação, que gera desconforto. Então, temos que pensar na melhoria dessa rede, né? A interligação com os bairros também. E, como nós temos uma cidade turística, não temos nem um ônibus, por exemplo, que faça a questão do turismo de Aranguá de uma forma mais
mais ônibus para levar as pessoas finais de semana para conhecer o Morro dos Conventos. Então, essa preocupação a gente tem, e como a Karen frisou, uma secretaria de planejamento que possa dar uma linha de projetos, para fazer isso, que o Estado mais horários de ônibus. Mas existe a necessidade, a população fala isso. Até as pessoas que vão trabalhar ou vão estudar em municípios Criciúma e cheguem a Aranguá, e às vezes não tem a possibilidade do horário de ônibus para se deslocar até onde moram, né? Então, existe essa necessidade. Isso dificulta até o emprego, ou então como se chegar nos locais, então os horários, ampliar horários e fazer, tipo como Criciúma tem, né? Terminais para escoar mais fácil, de forma inteligente aí o transporte público, pelo menos, né? A gente não conseguiu passar, desculpa, senhora. Não, e também assim, Instituto Federal, Universidade Federal, não tem ônibus círculo dentro. Tem que ter uma rede específica para isso, para dar atenção a isso aí. Nós temos estudantes que vêm de fora, muitas pessoas vindo de fora morar aqui em Aranguá, e precisa ter uma rede que atenda e assim, de transporte. Todo mundo dizia, Aranguaense não usa ônibus. Só vamos falar do ônibus. Não usa ônibus. Por que não usa? Porque ele não gosta de andar de ônibus. Não, porque não tinha condições, não tem muito horário, e é obrigado a comprar uma moto, um carro para se deslocar. E aí, melhorar a tarifa zero é uma pauta bem importante aí que a gente tem debatido no nosso plano de governo. Perfeito, só para completar também, né, a gente tem uma preocupação grande sobre a questão do fluxo de caminhões, né, justamente para ter isso bem organizado, para que a gente tenha uma melhor viabilidade, né, de todos os lados, realmente, e também o escoamento da produção agrícola, né, que também hoje, né, a nossa região, ela tem muitos produtores, e o que a gente realmente pensa são em políticas públicas, em que tudo isso, né, é contemplado junto com a parte turística. Tem aí realmente, né, a gente tem um benefício de ser uma cidade das avenidas, né, tem uma logística muito boa, e da mesma forma a gente precisa estar sempre pensando nessa melhoria e também evolução, né. O anel viário que foi concluído na gestão do agora federal, com recurso federal, que desafogou a ida de Florianópolis, né, que era caminhão, aquele trânsito infernal ali, que a gente ficava com muita dificuldade de chegar até Florianópolis, e desafogou por quê? Porque teve um olhar do governo, que teve investimento, a maior obra pública, que é lindo aqui lá, nós tivemos conhecendo, né? Então, há possibilidade, sim, de melhorar isso. E até planejamento e atrás de recursos. E assim, a gente vê muito caminhão dentro da cidade. Não tem problema de ter caminhão dentro da cidade. A gente sabe que são trabalhadores, são pessoas que querem proteger seu patrimônio. Só que não tem um local, a prefeitura talvez possa pensar, junto com a iniciativa privada, um local para que esses caminhões possam ficar de forma segura e que o dono do caminhão possa estar tranquilo e também poder sair de forma mais fácil. Aí pega a cidade inteira, às vezes, né, afoga o trânsito. A gente já está começando, né, com os horários mais delicados aqui na cidade. Eu acho que isso é muito importante, a gente conversou até em alguma coisa, para que esses... e essa parceria talvez é um incentivo da prefeitura para uma empresa, por alguém que queira desenvolver isso aí. E é interessante, né, para o empresariado aranguaense e regional ter também, já tem muita coisa para o caminhoneiro que está por aqui, teria para ajudar esse pessoal aí a se sentir mais seguro, sei lá, né, de que forma a gente pode sentar com uma associação de caminhoneiros, conversar junto com a prefeitura e as entidades que são interessadas, né. Bom, vamos caminhando para a nossa última pergunta. Como vocês pretendem melhorar a segurança nas áreas comerciais e industriais para proteger os negócios e as pessoas também? O que vocês pensam para a questão de segurança hoje em Araranguá? Quando eu estava no Conselho Municipal de Política sobre Drogas, na gestão do Partido dos Trabalhadores, que a gente assumiu a subsecretaria de políticas também sobre drogas, eu participei uma época do Fórum de Segurança, e foi naquele período que a gente conseguiu algumas câmeras de segurança junto à Polícia Militar. Então, tem que fazer uma avaliação dos pontos que precisam, né, de segurança. Então, vem a questão de ter as câmeras de segurança. Outra,
eu volto a falar, ouvir as demandas da população. Nós fomos ali naquele espaço da Universidade Federal, que foi feita a via de acesso ali, as pessoas, principalmente as mulheres, né, que é a questão da segurança com a iluminação pública. Então, tem alguns pontos da cidade que precisa melhorar consideravelmente a iluminação pública para as pessoas terem mais segurança, né? Então, são 2 pontos que eu considero importante estar pontuando: a questão da iluminação pública, a ampliação disso, e a gente avaliar os locais, e as câmeras de segurança, para a gente conter mais a questão da insegurança mesmo. E a iluminação, que gera, né? E a iluminação pública, a gente pode também pensar no linkar com o projeto com a tecnologia, com a engenharia de energia, porque a gente fez um projeto de sustentabilidade na escola com o professor Jairo, se o Jairo estiver me escutando, e justamente para que trocasse as lâmpadas do município, para que a gente pudesse ter mais iluminação, mais segurança e também gerasse aí uma economia que volta para a sociedade em termos de impostos, né? Isso. Perfeito. Então a gente já vai encaminhando para nossa conclusão desse podcast, né? Agradecendo a participação, né, das candidatas, e também a gente quer entregar em mãos o nosso planejamento de voz única, que é um planejamento feito a nível estadual, em que em Araranguá a gente colocou os nossos pleitos, e esse é um programa da FACISC, né, que é a nossa federação, que a CIVA, né, em conjunto faz o coro a todas as associações empresariais do Estado. E a gente aqui tem elencado os pontos que a gente discutiu aqui, como outros também, né. Queria fazer essa entrega às candidatas para que analisem com calma, depois também vejam pleitos aí que são importantíssimos para a nossa região. E também, né, uma cartilha do Sebrae com, né, sobre a questão das eleições de 2024, o candidato parceiro do pequeno negócio. Então, importantíssimo a gente fazer essa entrega. Voz única, peraí. Isso. Vamos fazer aqui. Você tira uma com o meu? Perfeito. Então, só para a gente depois também fazer o nosso encaminhamento aqui, a gente quer agradecer a parceria, né? A intenção sempre da Associação Empresarial é entender um pouco mais as propostas, conhecer um pouco mais os candidatos, e a gente também poder debater temas que são muito importantes para a nossa cidade, para a nossa região, porque todos nós aqui temos, né, a intenção de que tenhamos o melhor para todo o nosso, né, o povo da região aqui. Então a CIVA agradece a participação de vocês, né, e espera aí que também, né, com esses pleitos a gente consiga ter um debate mais produtivo e de alguma forma também, né, mais propositivo, que é a intenção da CIVA. A gente sempre busca apresentar, estimular e trabalhar para que a nossa região se desenvolva, né, da melhor forma econômica também e eficiente. A nossa cidade ela tem aí um grande desenvolvimento, e esse é o nosso propósito: continuar estimulando e trabalhando em prol a toda a nossa região. Então, obrigado, né? Considerações finais também, fica à vontade. Obrigada pelo espaço, tá? Desejar que a CIVA seja parceiro nosso, nós estando na gestão. São 2 mulheres que se preocupam com a questão da mulher no mercado de trabalho, né? A mulher que tem que ser uma lutadora para se desenvolver as suas atividades e linkar ainda com as atividades domésticas, que tira o seu tempo, a sua força de trabalho, que poderia estar desenvolvendo no seu local de trabalho, mas tem que dar conta das atividades. Então, essa responsabilidade enquanto gestoras, mulheres, de ter esse olhar para as mulheres. E dizer que foi justamente no governo dos partidos trabalhadores que foi criada a lei do microempreendedor individual. Então, nós temos esse olhar da preocupação, sim, com uma sociedade onde todos possam. Porque quando o nosso presidente da República fala que não adianta ter muito dinheiro na mão de poucos e ter essa distribuição para a população de forma coerente, como tem que ser conforme as leis, ele está colocando que quanto mais pessoas tiverem a possibilidade de compra, mais a gente vai produzir uma sociedade igualitária, né? Que nós vivemos num sistema desigual. E dizer que é um prazer de estar esse momento com vocês, esperando que a gente tenha colocado algumas questões importantes para a cidade, que as pessoas estão nos ouvindo, estão assistindo, e deixar um abraço para os nossos candidatos e candidatas, que são pessoas extremamente comprometidas com a cidade, querem fazer uma cidade igual para todos, com respeito à diversidade, respeito à questão das mulheres, respeito à possibilidade de estar com compromisso de fiscalizar
o governo municipal para que faça o melhor para a cidade, né? Pensando nas obras humanas. E deixar um abraço para o meu companheiro Geraldo Pessoa, que é uma pessoa que me incentiva muito. Então, a importância de ter a participação do homem junto com a mulher e esse espaço, de respeitar esse espaço, hoje estando como uma possibilidade de estar administrando a nossa cidade, a minha cidade que eu tanto amo. E é isso, a gente está aqui para dizer que não somos figurativas, nós somos mulheres com competência e com compromisso de fazer o melhor pela cidade, porque é isso que nós queremos. Nós não queremos pessoas passando por dificuldades, nós não queremos dinheiro na mão de poucos, nós queremos a distribuição de uma forma que possa gerar emprego e renda e nós tornarmos uma cidade de referência para o extremo sul, porque é a cidade maior. Obrigada pela oportunidade, né, e pela oportunidade de falar com todos os que estão nos ouvindo para levar justamente a nossa mensagem, que às vezes não conhecem, né, passam a conhecer, então, as ideias que a nossa coligação tem para a cidade, né, e a gente sempre tem que pensar que a gente trabalha com pessoas, né? E a gente tem uma riqueza imensa. Sem as pessoas a gente não consegue abrir um negócio, sem as pessoas a gente não vende, então esse olhar humano justamente para as pessoas, para que a gente tenha uma possibilidade do empreendedor poder sair mais livre, mais tranquilo, a prefeitura tem esse papel, e acho que a Coligação da Esperança, Araranguá da Esperança tem isso no seu coração, tem isso no seu plano de governo também, justamente para melhorar a cidade e para melhorar para todos nós, né? Empreendedores, microempreendedores, empreendedores, as empresas, a população de forma em geral. Perfeito. Muito então, obrigada. Obrigado. Diana, obrigado também pela participação, nossa coordenadora do Núcleo Jovem, também tem espaço para considerações finais. Eu acho que essa conversa com todos os candidatos tem sido fundamental, né? Que bom que a gente está podendo também proporcionar isso para a cidade, que as pessoas, exatamente, que a comunidade possa ouvir também. E eu tenho certeza que foi bastante produtivo. Eu agradeço a presença de vocês e agradeço o convite também para estar aqui hoje. E desejo boa sorte, né? Perfeito, então, obrigado a todos que nos assistem. Essa foi a nossa sabatina com os candidatos do PT, né? PT, PSOL, da coligação também PCdoB, PV e Rede PSB, né, e a gente, né, segue aí no nosso propósito de trazer mais informações, buscar sempre o melhor para a nossa região e também estimular, né, esse debate importantíssimo que ajuda a gente a se desenvolver cada vez mais como região. Então, a CIVA segue no propósito aí, obrigado a todos que nos assistem e também, né, a todos que hoje puderam estar aqui com a gente. Obrigado e até a próxima.